Eu gosto muito de uma frase do Richard Feynman. Claro, vamos dar as devidas proporções, tá? Ele é prêmio Nobel, o cara é gênio, participou do projeto Oppenheimer, fez a bomba atômica, tá no filme, tá? Mas ele, certa vez, pediram para ele escrever um livro sobre pedagogia, sobre ensino, que ele era um sucesso como professor. E ele conseguiu escrever, me deu uma página. Aí eles, para você conseguir ensinar bem, responda as perguntas. O que você deve ensinar? Por que você deve ensinar o seu aluno a aprender? O como é senso comum. Claro, aí de novo aquela discussão de senso comum, que não é comum, o cara é um gênio. Mas eu acho que essas duas primeiras perguntas, o professor entrando em sala, conseguindo ele responder a pergunta, o que eu vou ensinar hoje? Condução, convecção e radiação. Por que que os meus alunos devem aprender isso? Se eu consigo ter esse brilho no olho, porque quando eu respondo essa pergunta para mim, de pô, porque isso aqui é interessante, né? Vou dar um outro exemplo de técnica que eu usava com os meus alunos. Primeiro ano de ensino médio tem um conteúdo bem amável chamado estática. Estática é um assunto que deve ser ótimo. Nossa, é o último capítulo do ano, é aquele que todo mundo assim já entregou os pontos. E eu dizia, gente, é o seguinte, vocês vão fazer uma ponte de macarrão, certo? Formem os grupos. Vocês têm que fazer um espaguete, uma ponte de espaguete. Ela vai ter 1,10 m de comprimento. Ela tem que pesar no máximo 1 kg com macarrão cru. E ela tem que aguentar 3 kg durante 1 minuto. Depois disso, a cada 10 segundos, eu coloco mais 5 kg até ela quebrar. Vocês têm que criar o projeto, me apresentar e explicar como vai funcionar. E ela tem que aguentar 3 kg. E isso é a prova de vocês. E aí eu me sentava. Literalmente, eu entrava em sala, é isso, o projeto é esse, tá aqui os materiais, e eu sentava. Forme as equipes e eu tô aqui para ajudar. Ah, Ferro, como é que faz a ponte? Eu não sei, vocês que vão fazer. Essa pergunta eu não posso responder, essa daí eu não tenho como responder. Eu digo, aí a gente começa por onde? Eu não sei, vocês têm um livro de física aí na frente. Pesquisem, pode usar um projeto de uma ponte que já existe, os meninos já usavam iPad na época e tal. E aí, chegava não dava 10 minutos, era entre 8 e 10 minutos, alguém vinha com a pergunta, o que é estática? Aí disse, você quer saber o quê? Estática. Por que você quer saber de estática? Não, porque é para fazer a ponte. Ah, então tá, eu vou te explicar estática. Meu plano de aula era dar aula de estática. Entendeu? Mas o que eu fiz? Eu mudei o processo. Eu não ia dar a aula de estática porque eu queria dar aula. Aí, concordo um pouco com a fala do Bruno, o aluno tá lá, ele não quer estar lá. Ele não quer, porque ele não viu o propósito. Hoje, a coisa mais preciosa que a gente sempre teve se chama tempo. É a única coisa que a gente perde e não volta. Então, se o aluno não enxerga sentido em estar na sala de aula, ele acha que ele está perdendo tempo. E se ele está perdendo tempo, ele vai fazer outra coisa. Agora, quando eu fiz isso, eu gero uma mudança no processo. O aluno não está ali para assistir minha aula, ele está ali porque ele tem um desafio para resolver, o qual ele precisa de conhecimento que eu tenho. E aí eu compartilho com ele. E aí eu explicava, estática, tudo. E aí os meninos construíam a ponte, faziam essa ponte. A gente teve pontes que aguentaram 98 quilos, 103 quilos, uma ponte de 1 quilo. E eu fazia a atividade, né, no ginásio da escola, tinha exposição, convidava os pais a assistirem. A curva de aprendizado era assim, eu odeio ferro, eu odeio com todas as minhas forças. Aí chega um ponto que começa a cair. Não, ele é até legal. Aí muda, eu achei ele muito legal. Ele é um professor que eu vou levar pro resto da minha vida. Por quê? O processo inicial de construção e criação dessa ponte era um desafio absurdo. Isso eu estava fazendo o quê? Anos atrás. Nem se falava das metodologias ativas hoje, CBL, Challenge Based Learning. Não, eu fazia isso. Eu não falava em Maker, né? Hoje as escolas falam em Maker. Eu era professor Maker quando não se falava disso. Mas qual era o meu ponto? Era a metodologia? Não, meu ponto era o aluno. O que aquilo ia causar nele. E o quanto ele seria coautor da aula. O que me mudou, assim, tive várias viradas de chave na minha vida como professor. Uma delas foi quando terminei o ano e eu dava aula para 4 turmas de ensino médio, de primeiro ano. E eu não tinha condições de dar as aulas de recuperação. Por quê? A quantidade de alunos
era superior à minha capacidade de carga horária. Eu disse, não, peraí. Tem alguma coisa errada e eu tenho que resolver. Porque se o número de alunos que ficou de recuperação é tão alto, eu participei nesse processo. Eu me entendi como... E daí eu comecei meu processo de mudança. O outro foi justamente quando começa esse projeto de tecnologia e tudo que eu tenho contato com um aluno... eu vi um depoimento de um aluno do México. A Apple fez a seguinte pergunta para ele. Descreva a sala de aula. Ele fez a descrição incrível. É igual andar de avião, tio. Aí descreva. Você entra, você senta no lugar que está marcado para você, aperta o cinto e confia, porque o resto é com o piloto, que é o professor. Eu não faço mais nada a não ser ir. Quando eu escuto isso, eu digo, peraí, isso não é legal. Isso não é legal porque ele está passivo, né? Ele está inseguro, ele pode ter medo de avião. Então eu tenho que mudar isso aí. Minha sala de aula não pode ser um avião. Entendeu? Eu prefiro uma sala de aula com ruído pedagógico. Eu prefiro uma sala de aula que os alunos estão quebrando a cabeça para resolver um desafio. Que eles têm um propósito. Claro, eu não estou tirando, isso não vai ser o tempo todo. Eu tenho que dar arcabouço teórico. Claro, eu vou ter aquela explicação. Eu vou ensinar a fazer um gráfico. Vai ter a resolução das questões do Enem. Inclusive, a questão do café caiu no Enem, tá? Foi? Quando eu terminei a aula, eu expliquei, a gente discutiu. Fiz a tempestade de ideias. Usei o método científico. Hipóteses. Depois a gente verificou as hipóteses e chegamos ao resultado. E aí, para fechar isso, gente, e vocês perderam tempo, né? Porque a gente não resolveu uma questão de física do livro ou do ITA e tal. Aí eu peguei e compartilhei na tela, ó, a questão do Enem do ano passado, leiam e agora vocês conseguem fazer. Que era isso, né? O Enem traz essa perspectiva do conhecimento aplicado.